Meu nome é Priscila, eu sou casada e tenho 2 filhos, sou psicóloga e logo mais você vai conhecer a minha história. Bom, em setembro de 2022, eu realizei um grande desejo do meu coração, que foi atender no meu próprio consultório. Eu mal comecei e já tive que parar, devido a um diagnóstico que eu tive. Eu não sentia nada, absolutamente nada. O que me fez procurar o médico foi uma queda de cabelo que eu considerava fora do comum, fora do normal. E algo dentro de mim dizia que era para eu procurar um médico, né? E foi então que eu fui, procurei o médico, ele citou alguns exames de rotina e um deles apontou que algo não estava bem. E ele me solicitou outros exames e daí eu fui, fiz. E quando ele leu aqueles exames, o resultado, ele disse: Priscila, eu acho que é câncer, vamos repetir o exame? E naquela hora eu imaginei assim, não é, pode acontecer com qualquer pessoa, menos comigo, né? Então assim, um lado de mim ficou pensativo naquela fala do médico e o outro ficou muito confiante, né, em Deus. E foi aí que eu repeti os exames, fiz a biópsia e realmente veio o diagnóstico, né, de que era câncer. E foi devastador para mim. Eu lembro que eu só olhava para os meus filhos e imaginava, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos sem mim? Porque a partir do momento em que você recebe um diagnóstico desse, você já imagina que já vai morrer, que seus dias ali foram abreviados, enfim. Pensamentos ruins, pensamentos negativos começam a querer dominar a sua mente, a sua cabeça. Mas assim, graças a Deus que eu estou numa família de muita fé, principalmente minha mãe, né? Uma mulher de muita fé, de muita oração, muito perseverante. E foi quem me deu muita força para continuar, né? Para buscar mais a Deus. Eu lembro que nas minhas orações eu só pedia para Deus uma chance. Eu dizia: Deus, me dá só uma chance para eu continuar e criar os meus filhos, o Lucas e o Davi, que hoje estão com 6 e 7 anos. E eu lembro que tão logo que eu soube que tinha que operar, eu embarquei para São Paulo. E quando eu cheguei no aeroporto, eu olhava as pessoas e não conseguia enxergar. Via elas conversando, sorrindo, e dizia: meu Deus, eu jamais imaginei estar numa situação dessa, de ter que viajar para tratar de uma situação desse nível, que até então as minhas viagens eram só para estudo e passeio. Eu lembro que quando eu subi na escada do avião, eu travei. Eu não consegui entrar. O meu marido, que foi junto comigo, me deu muita força. E veio o comissário perguntar se a gente estava precisando de ajuda, mas dentro de mim era só que eu não queria ir, porque eu estava indo, mas eu não sabia se eu ia voltar e se eu ia voltar com vida, né? E chegando lá, quando foi na consulta com um cirurgião, né, oncológico, eu perguntei: doutor, precisa repetir os exames? Ele falou que não havia necessidade, já tinham 3 exames confirmando o diagnóstico. E aí
Ele explicou como que seria o tratamento depois, né? Com o iodo radioativo, que o câncer era na tireoide. E explicou tudo como era que funcionaria. E disse assim, olha, você tem a opção de tirar só um lado. E eles utilizariam ainda no centro cirúrgico uma técnica de congelamento para saber se ia ser preciso tirar o outro lado. E aí, com tudo que eu li, né, sobre o assunto, que ainda assim foi bem pouco, eu decidi que não, que eu iria tirar por completo, independente do que fosse encontrado no outro lado. Aí ele disse, olha, em 1 hora mais ou menos sai o resultado. E aí eu lembro que quando eu acordei, minha mãe falou assim, eles não deram resultado, chamaram outro médico, e o que era para ser no mesmo dia demorou 1 semana para entregar, que seria esse laudo, né? E 1 semana depois eu lembro que eu fui muito apreensiva, muito angustiada. E chegando lá, o médico me recebeu com um sorriso enorme, dizendo que não deu nada no meu exame. Para a honra e glória do Senhor. Eu lembro que esse tempo foi assim, o momento que, obviamente pela situação, né, onde eu mais me aproximei de Deus, onde minha fé, que eu jamais imaginaria, né, que fosse tão grande, tão forte assim. E apesar de ter dias que eu não tinha força nem para orar, eu só chorava. Dias que nem força para tomar banho eu não tinha. E minha fé aumentou. Assim, foi disso aqui para isso aqui, em um curto período de tempo, né? E eu devo muito também à minha mãe, que foi incansável nas orações, nas palavras comigo, em falar da fé, do amor de Jesus para conosco. E eu lembro que 2 dias depois de eu ter recebido o diagnóstico, a gente comprou as passagens de volta e veio para casa. O que eu mais queria era ver meus filhos, estar perto dos meus filhos. E Deus me proporcionou, Deus ouviu as minhas orações e me deu mais essa chance. E essa foi a minha história.